ainda na série Acontecimentos Vindouros e Sinais dos Tempos, um tema bastante importante para o momento em que nós estamos vivendo, né? E tanta coisa ruim acontecendo. É sempre bom nós lembrarmos que Jesus, essa terra, vai voltar para poder acabar com todos os males do pecado. O objetivo da vinda de Cristo é o tema de hoje. Como vai ser a volta de Jesus? O que a Bíblia diz sobre como vai ser a volta de Jesus Cristo? Como podemos nos preparar para esse grande evento? Jesus vai voltar. Agora a gente precisa se preparar. É isso? Hebreus capítulo 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Como nós falamos aqui, o tema é falando sobre o objetivo da vinda de Cristo. Vamos convidar aqui o nosso irmão Leandro a fazer a oração, para que Deus possa conduzir aqui o nosso estudo. Grande Deus, eterno Pai, gratos e felizes estamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez, abrimos a Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, humildemente nesse momento, a presença do Teu bom e Santo Espírito em nosso meio, que Ele também possa ir ao encontro em cada lá que nos ouve nesse momento. Amém. Amém. Que tudo seja para a honra e glória dele. Permaneça conosco hoje e sempre. Eu lhe peço e já lhe agradeço. Dou o nome, seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, então vou deixar aqui com o Leandro Santos as perguntas. E o Paulo Henrique vai para ler os textos bíblicos aqui. Vamos lá, então, a primeira pergunta. Para que fim disse Cristo que viria outra vez? Qual foi a finalidade, né? Para que fim, finalidade é essa de Cristo vir outra vez? O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, o verso 2 e o verso 3, ele diz assim: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bom, ele disse que vai voltar, e logo de primeira aí, iremos ler outros textos, ao falar sobre o objetivo da vinda de Cristo. Mas neste verso ele diz que onde eu estou, estejais vós também. Então ele vem para essa finalidade, né? Para nos levar e estar com ele para sempre. Eu acredito que todo discípulo de Cristo, ele tem esse anseio, essa esperança de estar com o Senhor para sempre. E Jesus vem para buscar os seus e estar com ele, né, para sempre. Amém. Segunda pergunta. Que parte terão os anjos nesse evento? A gente viu a semana passada, né, Paulinho, que Jesus virá com todos os seus anjos. Isso. E daí, os anjos, ele tem alguma parte a desempenhar na volta de Cristo, né? Eles não vinham também sem um objetivo, né? Então, que parte terão os anjos nesse evento? Os anjos não estão simplesmente para fazer volume. Eles sem Pois é, né? fazerem nada, né? A própria Bíblia, a gente já teve estudo bíblico aqui falando sobre a respeito dos anjos bons, né? Que eles são ministros de Cristo, né? Para aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, até na parte da volta de Jesus, ele tem um papel, né? Que papel seria esse, né? Em Mateus 24, verso 31, ele diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vêm, eles tocam trombetas e eles reúnem aí os seus escolhidos. Olha que interessante, né? Então a volta de Cristo vai ser acompanhada aí por instrumentos musicais. Os anjos estão a tocar, né, as trombetas. E vai reunir, né, os seus escolhidos. E sempre quando a Bíblia ela faz menção de escolhidos, eleitos, são aqueles que
aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor e vivem em santificação, ou seja, de toda a palavra de Deus. Então os anjos vão reunir eles, no qual vai ser um encontro aí com o Senhor Jesus, né, nas nuvens dos céus, né, dos salvos com o Senhor. Terceira pergunta. Que ocorrerá ao soar a trombeta? O que vai acontecer, né, ao soar a trombeta? Veja, terão trombetas a tocar os anjos, né, que são enumerados. O verso aqui é específico de uma trombeta, né, a ser tocada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz assim: O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que vai acontecer? Depois de ser dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Porque daí vai ter pessoas salvos vivos, né? Mas o que acontece primeiro, diante do toque aí da trombeta de Deus, os mortos, né, em Cristo irão ressuscitar. Claro que o Senhor Jesus Cristo também irá falar. Imagina, ele, pensa aí, né? Jesus falou, sou a ressurreição e a vida. Então pensa Jesus falar essas palavras ao ele vir, né? Dar ordem aí para que os mortos ressuscitem. Dizer, olha, sou a ressurreição e a vida. Então vai ser ouvida a voz do arcanjo, o próprio Cristo, ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, as pessoas que morreram em Cristo, viveram sua vida e morreram em Cristo, irão ressuscitar primeiro. Quarta pergunta. O que acontecerá com os justos vivos? O que vai acontecer, né, com os justos vivos? Lemos agora há pouco, com os justos mortos, que irão ressuscitar, e com os vivos. O que vai acontecer? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, agora diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos, né, que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Olha o objetivo, né? Que interessante da vinda de Cristo. Ele vem buscar os seus. Aqueles que estão nos túmulos voltaram ao pó. Esse inimigo aí, a morte, vai ser vencido diante do comando da voz de Deus, ressoada a trombeta. E os vivos, ao contemplar essa cena, irão serem transformados, né? Arrebatados, como diz o texto. E entre nuvens irão encontrar o Senhor nos ares. E assim vão estar para sempre com o Senhor. Isso é até um ponto importante a destacar, porque vão se encontrar com o Senhor nos ares. Veja, o falso Cristo que virá, ele vai andar aí pela terra, fazer milagres, coisas impressionantes. Mas o verdadeiro Cristo, o encontro que os salvos vão ter com ele, será nos ares. E vão estar para sempre com o Senhor. Ele vem buscar para estar com eles para sempre, né? É importante lembrar também, esse é o terceiro estudo falando especificamente sobre a volta de Cristo, né? Sobre a segunda vinda de Cristo, como será, o seu objetivo. E eu lembro aqui, a gente lendo uma das notas aqui, eu queria me referir a uma partezinha das notas que a gente já tem lido aqui, que diz assim, ó, em todas as epístolas de Paulo, creio eu, o batismo é citado apenas 13 vezes, ao passo que a vinda de Cristo, ele fala 50 vezes. No entanto, Impressionante, né? a igreja muito pouco tem dito a esse respeito, né? Ora, próprio Paulo, né? Vamos dizer assim, o apóstolo mais bem sucedido, né? Que praticamente escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, né? Só ele é citado 50 vezes a respeito da volta de Cristo, né? O batismo 13, né? E por que a igreja tem pregado tão pouco, né, a esse respeito, né? Eu não só falo das igrejas em geral, né?
mas na nossa própria igreja, né? A igreja adventista, né? Tem o seu título, né? Adventista, né? Ou seja, qual o significado? Né? Pessoas que acreditam, né, nas profecias da segunda vinda de Cristo. E, no entanto... Segundo advento, né? A de segundo advento, né? E, no entanto, a gente tem falado muito pouco a respeito disso. E até os estudos, né? Que Uhum. olha a importância. 3 estudos, né? Como esse, Uhum. a especificar, a detalhar sobre a volta de Jesus. Né? Quinta pergunta: que mudança se operará nos santos, tanto vivos como mortos? Vai ter uma mudança aí. Hoje Cristo ele faz uma mudança a todos aqueles que recebem a mensagem de salvação, uma mudança no caráter. É ter um caráter semelhante ao dele. Mas irá acontecer também outra mudança com o nosso corpo, né, na volta dele. E isso é importante frisar, né? Porque algumas pessoas acham que esse corpo aqui não serve de nada, não presta, mas esse corpo é importante, o Senhor fez. Até no Salmo 139, o próprio Davi, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele disse que de uma maneira assim assombrosa, né, o Senhor me fez cada parte do corpo, dos seus membros, e foram tudo registrados no livro. Então, como é que o corpo não é importante? É sim, é tão importante que devemos ter cuidado com esse corpo, com a saúde, para que ele passe pela glorificação. Imagina, você está desrespeitando às vezes saúde, como agora vai passar pela glorificação esse corpo, né? Se não obedeceu à lei de Deus. Aí aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 até o 53, diz assim: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então hoje nós temos um corpo que é corruptível? Sim. Se corrompe ao passar do tempo, né? Envelhece e é mortal, chega a morrer. Só que na vinda de Cristo, esse corpo vai receber o toque aí da imortalidade e da incorrupção. Então, para ter esse corpo, precisa também de um caráter hoje, um caráter transformado. Né? Um caráter que esteja livre da incorrupção desse mundo, da impureza desse mundo. E através da palavra de Deus é feita essa obra. Amém. E também a questão de um caráter que esteja à prova de fogo. Né? Quando o Senhor voltar, que a sua glória é como fogo consumidor. E somente aqueles que estão com caráter à prova de fogo irão suportar e irão receber esse toque da imortalidade. Pergunta 6: quando serão os santos semelhantes a Jesus? E essa semelhança aqui, como acabamos de ler no corpo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando se fala da ressurreição, o capítulo falando da ressurreição, fala que teremos um corpo como o corpo do Senhor Jesus, né? Um corpo glorificado. E o mesmo vai se dar quando ele voltar, né? Aqui diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, o verso 2. Não sei se Cristo terá algo a comentar sobre esse verso. Aí eu lembro lá de Filipenses capítulo 3, quando... Sabe aquele verso, né, que ele fala que não que eu tenha já alcançado, né, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus, né? Mas se você for lá no verso 15, né, pois isso todos quantos
já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Ou seja, em um verso ele fala que nós somos perfeitos. E no outro verso ele diz, eu não julgo ter alcançado. Ele era ou não era, né? Mas daí tudo depende do contexto, né? Porque, começando por dois versos antes, diz assim, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, verso 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ó, Não que eu já tenha alcançado, né? O que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para mim foi também preso por Cristo Jesus, né? Ao que é alcançado, a ressurreição. Porque quando ele alcançar a ressurreição, que a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo glorificado, aí, de fato, ele vai alcançar essa perfeição, né? Tanto não só da mente, mas também do corpo, né? Daquilo que era corruptível, no corpo incorruptível. Daquilo que era mortal, se revista de imortalidade. Né? o verso, só lendo mais uma vez o verso 2 do capítulo 3 de 1 João, né? Quando fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aí o verso 3 diz assim, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem essa esperança, e a esperança deve ser no presente, agora, né? Por isso que você espera. Está no presente, você espera o futuro. Você já se purifica. Você já tem um caráter purificado para receber agora a glorificação e ser semelhante a ele no corpo glorificado. Pergunta 7. Quantos receberão a recompensa quando Cristo vier? Quantos? Né? Será que só vai ser alguns? Todos? Mateus capítulo 16, o verso 27 diz assim, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vai retribuir a cada um. Veja que não é assim simplesmente, olha, fica aí uma multidão, eu vou recompensar todos aí na multidão. A cada um, individualmente, né? Deus ele vai olhar cada detalhe, vai recompensar as pessoas, né? Cada um. Pergunta 8. Que diz ele trará consigo quando vier? Olha, o que ele diz, né? Que vai trazer com ele, quando ele vier. O que Cristo vai trazer? Interessante que o nosso Deus, ele sempre procura recompensar aqueles que crê nele, que o obedece. E aqui no verso, Apocalipse capítulo 22, verso 12, ele diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Um dos objetivos da vinda de Cristo é recompensar, trazer o galardão, essa recompensa para cada um. Interessante a sequência, né, de textos bíblicos aqui, né? Um texto ele vai complementando o outro, né? Porque o verso anterior diz, então dará a cada um segundo as suas obras. Dará o quê? Né? Aí o verso seguinte já diz, né? Eis que cedo vem e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? Aí alguém pode perguntar, Paulinho, o que seria galardão, assim, ao nosso entendimento? Sim, o galardão é a recompensa, né? A recompensa, né? Ele tem uma recompensa a dar para cada obra. Aquilo Seja ela boa ou má, as pessoas vão receber uma recompensa aí, né? Aquilo que foi prometido, né? Para dar às pessoas que realmente a ele aceitar, né? Vida eterna, a salvação, enfim. Imagina, né? Em cada ponto que você viveu neste mundo de uma maneira correta, você recebeu uma recompensa que eu creio que Deus preparou, como a própria Escritura fala, preparou coisas que não chegou nem na nossa mente, no coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já pensou assim, olha, você já foi de uma maneira assim, desinteressada, fez um bem a alguém sem querer receber nada em troca, nem passou pela sua mente. E aquilo assim ficou registrado e
Deus te recompensar e você dizer, poxa, eu nunca imaginei que por aquilo que eu fiz eu ia receber essa recompensa, né? Então, conforme as suas obras, né? Ele vai trazer esse galardão. Pergunta 9. Que promessa é feita aos que o esperam? Que promessa é feita para aqueles que o esperam? Porque muitos não estão a esperar o Senhor, né? Mas para aqueles que o esperam. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Irá aparecer segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação, sem pecado. Interessante que esse texto ele foi repetido, né, nos estudos aí, e sempre dando uma ênfase. Por que sem pecado? Porque quando ele veio, Jesus, ele se fez pecado por nós, né? Ele tomou os nossos pecados. Essa obra, quando ele voltar, já foi feita. O juízo terminou antes da volta dele. O juízo investigativo nesse caso. Isso, essa fase, né? Do juízo aí. Então, ele vem para dar recompensa de algo que já foi feito toda a investigação necessária, vendo todos os casos, né, de todos. Então, por isso que ele não vai tomar pecado de ninguém, até porque ele não vem como advogado. Hoje ele está como advogado, mas quando ele vir, ele não vai vir como advogado. É com juiz. Como juiz, né? Vem julgar na terra, né? E a palavra, interessante, que ele vai julgar segundo a palavra. Ele até diz lá o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 12, o verso 47, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Mas o verso 48 ele diz assim, mas a própria palavra vai julgar no final. Então essa é a palavra. Se você aceitar essa palavra, se rejeitá-la, mas Cristo veio para te salvar. Vai aceitar tão grande salvação e esperar a volta dele? Eu posso pincelar mais aqui um pouquinho, né? Lendo o texto novamente, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Né? Alguém pode perguntar, ele vai aparecer uma segunda vez para os que o esperam. E para aquelas pessoas que não esperam, ele não vai aparecer? Vai. Porque assim, aí é por isso que a gente tem que ler o texto todo, né? Oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Quem são esses muitos? O desejo dele era que tirasse os pecados de todo mundo, né? Aqueles que realmente se arrependessem dos seus pecados. Mas não foi para todos. Nesse sentido, né? De não se arrepender. Então aparecerá a segunda vez, para que os esperam para a salvação, aqueles que o esperam. Mas ainda eu quero mais afinetar um pouquinho mais, né? A Bíblia diz que a fé nos justifica, né? Mas também a palavra de Deus fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Para que o esperam para a salvação. Não é o fato, não, eu estou esperando. Você deve esperar como? Aguardando. Como se espera, né? Como é que se espera, né? Aguardando, pois, estas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, com ele em paz, sem mácula e sem ruga. É assim que você deve esperar. Não é isso? Isso. Eu ia fazer outra Tempo, viu? pergunta aqui, mas acabou. Deixa eu ver. Aos que o esperam para a salvação. Paulo Henrique, vou deixar essa para você. Para que o esperam, né? Porque a Bíblia fala que ele vai vir numa hora em que não espera, podeis, né? Que não espera, né? Então, como é que eu posso, assim, juntar esses dois versos aqui, né? Ele vai aparecer para que o esperam, se outro texto fala que ele vai aparecer no momento em que ninguém espera. Quando nós vemos essas aparentes contradições, eu me lembrei de um texto que eu acredito que possa se encaixar, que está lá em Apocalipse, capítulo 6, no verso os últimos versos do capítulo 6, diz que quando o Senhor aparece para vir buscar os que é o seu, né? Os que estão preparados, aqueles que não estão dizem assim, chegou o grande dia da ira deles. E vão pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre ele.
e esconder-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suportar? Então, assim, eles não queriam nada com Cristo. Poxa, vieram, agora é o nosso fim. Eles sabiam que o Senhor ia voltar, mas não quiseram esperar. E essa espera, esse aguardo, é como você falou, Gleice. As pessoas demonstram isso pelas obras. Uhum. Eles estão a se purificar, se purificaram, né, de todos os seus pecados, confessaram os seus pecados, abandonaram, e assim esperam o Senhor. Não tem como alguém que está vivendo em pecado, o pecado faz separação, e dizer assim, Senhor, estou aguardando. Então o Senhor vem para o seu povo, e aqueles, infelizmente, eles não desejam o Senhor voltar, porque eles querem se esconder, né? Não sei se Não, vai bem. ele não é excelente. Pergunta 10. Segundo disse Cristo, quantos serão recompensados os bons? Em Lucas capítulo 14, verso 14, diz que tu a receberás, ou seja, vai receber essa recompensa na ressurreição dos justos. Então tem muitas coisas que neste mundo nós não iremos receber, né? Mas na ressurreição dos justos, aí sim, né, iremos receber. Porque eles têm aquela ideia, né? Morreu, vai para o céu, né? Ou Claro. aqueles que fizeram o mal, né? Não receberam a salvação, ao morrer, vai diretamente para o inferno, né? Quando disse o próprio Cristo, né? A gente tem que acreditar naquilo que Cristo falou, né? Quando serão recompensados os bons? Na ressurreição dos justos, né? Quando será essa ressurreição dos justos, né? Porque o texto fala que quando ele vir, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? Então não tem como dizer assim, morri, eu vou para o céu, né? E quando ele voltar? Porque ele vai voltar, né? Uhum. Eu vou voltar para a terra de novo para ressuscitar uma segunda vez? A Bíblia não ensina, né, dessa forma, né? Mas daí essa próxima pergunta agora vai esclarecer um pouco mais, né? Pergunta 11. Receberão já a recompensa os justos do passado? Já receberam, né? E o justo do passado, né? Receberam? De acordo com... Eles fez um comentário aí. Será que receberam? Ou estão à espera dos outros justos que vieram após eles, né? Para ir fazer, vamos dizer assim, tá, um grupo completo, né? Uhum. Tanto os do passado como aqueles que viriam, né? Hoje nós, né? Os justos que existem hoje na Terra. Porque alguém que pensar, né, ao você morrer, né, você vai ser recebido lá na glória, né, diretamente, né? Então, aí a pergunta é, receberam já a recompensa os justos do passado, né? Aqueles que morreram, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Em Hebreus capítulo 11, o verso 39 e 40 diz assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então a resposta não, né? Ainda não receberam. Para que eles sem nós Não não fossem aperfeiçoados, né? Nós, os vivos, os que ficarmos, né, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Eles quem? Os mortos, né? Os justos mortos, né? Os justos mortos, né? Então, eles estão à espera, né? Para quando Cristo vier, nós seremos transformados para sermos arrebatados todos juntos. Todos juntos. Não tem essa, né? Fulano tal foi primeiro. Como se tivesse... A Bíblia não fala nada, né? Porque assim, se cada morte de alguém justo estivesse indo para a glória, né? Estaria os anjos recebendo. Vem mais um, agora está chegando outro, né? Tal. Mas não é assim, né? A Bíblia não descreve um cenário. Seria em vão esse, a né? morte de Cristo na cruz, né? Se fosse dessa forma. Não, não, nesse caso a vinda seria de Cristo, né? Seria só para aquelas pessoas que estivessem vivas, né? Mas para os mortos, né? E fica aquela outra questão também, né? Porque assim, já que estão indo para lá, por que muitos dos justos ficam com esse receio da morte? Né? Perdeu um ente querido, que é justo, teme ao Senhor. Poxa, fica alegre, ele já está lá. Quando será que eu vou?
né? Mas não é dessa E maneira. eu lembrei outra coisa também, né? A respeito da ressurreição, né? Que nós pregamos a ressurreição de Moisés, né? Uhum. Quando fala que ele foi, né? Ele morreu ali, ninguém achou o corpo dele. Nós cremos que ele, né, Deus o ressuscitou e assim ele está lá, Depois ele aparece para o próprio Cristo, né? aparece para o próprio Cristo, né? Isso aí é um outro estudo, né? Mas, né? Uhum. Então, a maioria das religiões combate essa ideia, né? Uhum. Esse ensinamento de nós adventistas, né? Se eles combatem, porque se Moisés não ressuscitou, né? Aí alguém poderia dizer, não, mas Satanás estava brigando, porque lá, acho que lá em Judas fala Isso. que houve briga, né, entre Satanás e tal. Disputando ali Por- o corpo, né? Nós cremos o seguinte, né? Ó, ele não merece ir para o céu, né? Porque Cristo ainda não havia morrido na cruz para pagar o preço dos seus pecados, né? Então, por que só agora que eu vou pregar, morreu, vai para a glória? Ora, e os justos que morreram antes da morte Por quê, né? de Cristo, né? Ao passo que eles morressem, eles iam para a glória também, porque senão o próprio Satanás ia dizer, não, Cristo ainda não morreu, eles vão subir, não. Não tem E- nada de garantia, né? Vamos dizer assim. E de uma certa forma, Satanás teria a razão, né? Se o pecado não condena ninguém que está morrendo, está indo para o céu sem pagar o preço da morte, porque Cristo não havia morrido, né? Então, de certa forma, ele estaria justo, né? Então, eles estão, resumindo, eles estão aguardando, todos do passado, né? Das pessoas que morrem, vão aguardar para ressuscitar quando o Cristo vier. Esse é o ensinamento bíblico. Que aproveitando rapidamente, né, Gleison? Iremos ter esse estudo na ressurreição do justo, né? O próximo programa, né? Exatamente, né? Você está curioso, né? Quer saber mais a respeito da ressurreição? Próximo estudo, próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai estar falando aqui. Amém. Pergunta 12. Quando esperava São Paulo receber a coroa? Olha, o apóstolo Paulo, né? Quando ele esperava receber a coroa da vida, né? A coroa da vida eterna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ó, naquele dia, no dia da volta do Senhor, Ele vai me dar a coroa da justiça. Não somente a mim, Ele diz, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então todos, né? Se você ama a vida do Senhor, você vai apressar. Você vai viver de acordo com toda a palavra de Deus, ter um caráter purificado. E assim, você amando, você pode receber também essa coroa. Então, o Cristo ele quer dar para todos. Mas aí todos têm que fazer uma escolha, né? Se querem ou não. E Paulo aqui, ele é claro, né? Ó, ele não disse assim, ó, eu vou receber a coroa da justiça, quando eu morrer, eu sei que eu vou logo ressuscitar e receber logo a coroa. Não, ele diz naquele dia, né? Me dará naquele dia. Que dia? Ele próprio fala, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Na vinda de Jesus, né? Ele próprio responde, né? O texto não deixa assim dúvida, né? Uhum. Pergunta 13. Será essa uma ocasião de juízo? Será essa uma ocasião de juízo, de julgamento, de condenação, né? Juízo no sentido de condenação. Aqui diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Né? Deus não vai chegar aí assim e punir as pessoas sem levá-las a uma convicção dessa punição. Todos vão entender no final que eles vão ficar de fora do reino porque eles escolheram. Inclusive o próprio Satanás, né? Pois é, o próprio, né, o que deu início a toda essa rebelião, a esse conflito, ele vai entender que ficou de fora pela sua própria escolha. Porque tudo Deus ele proveu, né? Todo meio para que o ser humano se salve, se liberte do pecado,
que o pecado não é maior do que a graça. É bom a gente enfatizar isso. E temos, claro, enfatizado isso nos estudos, mostrando sempre que o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra é superior a todo mal. E todos aqueles que querem vencer, permanecer firmes e estarem com o Senhor, não entrar em condenação, tem que receber, claro, o Senhor Jesus Cristo, ter Ele, e não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o Espírito Santo. Pergunta 14. Como se expressa Davi sobre este ponto? No Salmo 96, verso 13, diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Por isso é ficar algo convicto, para os perdidos. Não, eu mesmo não quis, né? Seria até uma tortura. Imagina um ímpio indo para o céu. Ele não teve uma transformação no seu caráter. Ele gostaria de adorar o Senhor, viver com pessoas que têm pensamentos puros, que estão ali para viver segundo a palavra de Deus. Ora, se ele não viveu aqui, se ele não quis viver aqui. E é aquela coisa, né? Se fosse para Deus receber os injustos na sua glória, né? Para que ele expulsou a Satanás e seus anjos? Iria ter outra rebelião. De novo, né? Não tem como, né, Cristo? Não faz sentido. Faz sentido. Não bate as coisas, né? Não tem como se encaixar. Pergunta 15. Quando disse São Paulo, julgaria Cristo, os vivos e os mortos? Quando ele disse isso, né? Que Cristo julgaria os vivos e os mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz: conjuro-te perante Deus e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando? Eu gosto da tradução que diz, né? Vai julgar a sua aparição. Aqui diz que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ó, na vinda de Cristo, né? Seu reino vai julgar, né? Aí os vivos, né, e os mortos. Esse julgar, claro, o julgamento, como tem as fases aí, hoje estamos numa fase de investigação. Por isso, quando ele vem, ele dá a cada um segundo as suas obras. Essas obras foram analisadas antes da sua vinda. Quando ele vem para comprovar, né, dar a cada um. E quando ele vem na sua terceira vinda, podemos assim dizer, para exterminar todo o mal, ele vem para esse julgamento, é o julgamento para comprovar, né, ali, né, executar, melhor dizendo, né, ou seja, exterminar de uma vez por toda todo o mal, tirar todo o vestígio. E daí eu poderia complementar mais, Paulo, que Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então alguém que poderia ser, morreu, foi para a glória, né? Não, depois da morte segue-se o juízo, né? Quando vai acontecer o juízo, né? Então, a Bíblia fala de um julgamento. Não fala assim, sobe, só que lá tu vai passar pelo juízo. Vai ser... Então... Ficaria até, você fez até lembrar do desenho animado, né? Que tem eu lembro de um desenho que ali as pessoas ficavam tipo uma fila e olhavam para ele, deixa eu ver se seu nome tá aqui, não tá, então pode descer, volta para a terra. Mas não é assim, né? Uhum. Então, deixa claro, né, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Né? Há um momento para todos. Né? Pergunta 16. Que grande separação ocorrerá então? Mateus capítulo 25, versos 31 e 32, fala dessa grande separação. Porque todos querem estar unidos, mas muitos não querem estar unidos na verdade da palavra de Deus, né? Na verdade que é de fato a palavra de Deus. Aqui diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará
um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O ecumenismo aí, vamos se juntar, vamos... Não, os pontos de fé que nós temos em comum. Ah, quando o Senhor voltar, Ele vai dar um jeito lá no céu. Não, na sua vinda. Agora, antes da sua vinda, Ele nos ensina como viver, para que sejamos aprovados. E o próprio texto, o próximo texto, né, irá comentar sobre isso. Pergunta 17. Que dirá ele aos que estiverem à sua direita? É uma separação, mas não é uma separação no sentido, o Senhor vai me separar desse grupo, vai me colocar nesse, mas vai estar tudo bem. Não é assim. Aí aqui em Mateus capítulo 25, verso 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua direita. E a direita aí tem um simbolismo de pessoas que estão aprovadas, de pessoas que viveram de toda a palavra de Deus, que amaram a Deus acima de tudo e amaram o próximo como a si mesmo. E os que estão na esquerda têm outro simbolismo, né, daqueles que deixaram o Senhor, não se portaram com o próximo, não adoraram o Senhor, né? E daí, infelizmente, vão estar perdidos. E porque escolheram a perdição. Última pergunta. Que dirá ele aos que se acharem à esquerda? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Então veja só, o fogo, a condenação, essa punição eterna com fogo, é preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano, né? Não foi para o ser humano. Agora, por que essas pessoas irão? Quando Jesus fala, né, apartai-vos de mim, malditos. A Bíblia diz que quando você guarda os mandamentos, você é abençoado. A bênção quando guardar os mandamentos do Senhor e a maldição quando não guardar os mandamentos do Senhor. O primeiro transgressor da lei de Deus foi o diabo. Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás, o enganador, né, o que engana todo mundo. Segundo Apocalipse 12, fala isso. Todos aqueles que seguem o diabo a transgredir a lei de Deus são malditos, né? E daí vão receber também essa punição. Não que Deus criou aí, né, vai punir, melhor dizendo, eles. Não, vai punir o diabo e seus anjos, o fogo é para eles. Agora, se você escolher ser um transgressor da lei de Deus, como o diabo é e os seus anjos, infelizmente você também vai receber no final a punição com o fogo. E vai estar perdido, né? Infelizmente, né? Não é da vontade de Deus, mas a escolha do ser humano, né? Por isso que hoje, né, aproveitando, as boas novas espere o Senhor, Ele vem para aqueles que o esperam, né, para levar essas pessoas para estar juntamente com Ele, para sempre. Hoje é o dia, né, agora, né, se hoje ouvir a sua voz, né, endureçai o vosso coração, é o momento de preparação. Essa mensagem da volta de Jesus é uma mensagem que desperta. Foi essa mensagem que me despertou quando eu estava de 11 anos para 12 anos. Eu ouvi falar da volta de Jesus e isso me impressionou, né? Encantou, né? E eu tomei a decisão, e até hoje, né, no dia 29 de setembro, né, o mês passado, fez 23 anos que eu tomei a decisão, né, de caminhar, né, humildemente com o Senhor. Amém. E até aqui tenho estado, né? E espero, pela graça de Deus, permanecer, né, perseverar até o fim. Receber a coroa da vida. Amém. Amém. Então, vamos fazer uma oração para nós finalizarmos o nosso estudo aqui. São exatamente 13h. E finalizamos no tempo certo aqui, dessa vez. Quem pode orar? Ora.
Tanto faz. Então, olha aí. Então, vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo aqui concluído, Amém. pela presença do Teu Santo Espírito a nos guiar e dirigir e fazer com que a gente possa entender os textos bíblicos, né, inspirados pelo Senhor mesmo, e que o Senhor possa abençoar todos aqueles nossos ouvintes, Amém. não só pelas ondas da rádio aqui, mas também pelo nosso canal no YouTube, Amém. ou através do aplicativo, ou através de um site. Abençoa todos os nossos familiares. Muito obrigado pela essa grandiosa promessa, né, da tua vinda, que nós estejamos, né, que nós lutemos para nos preparar para esse grande dia, esse grande evento glorioso. Fica conosco, despede aqui de volta na proteção dos teus santos anjos até os nossos lares. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Amém.